Então, nós vamos dar início. Hoje, o nosso expositor, nosso palestrante, é o companheiro Ranieri, que é oriundo do Movimento Léo, e o Ranieri tem nos brindado, né, com muitas inovações, com uma visão bem dinâmica do leonismo, uma visão assim bem profissional ao mesmo tempo. O grande gargalo hoje dos clubes de interesse especial e cibernético, na visão de alguns, é como o clube realiza ações. E, na verdade, esse é a grande pegada, o grande achado, porque o cibernético chega onde poucos conseguem chegar. Para vocês terem uma ideia, essa semana mesmo, nosso clube, que eu participo aqui em Minas Gerais, nós vamos proporcionar praticamente um dia de lanche para o padre Júlio Lancelotti e para os moradores de rua de São Paulo. Então, quer dizer, Minas Gerais ajudando um morador de rua de São Paulo. Não vamos resolver o problema, mas nem que seja por algumas horas, nós vamos amenizar a fome de alguém. Então, é esse leonismo sem fronteiras que nós vamos estar falando hoje, né, na pessoa do companheiro Ranieri, e vocês vão perceber que é fácil servir. Servir não é difícil. Às vezes, difícil é quebrar as resistências, né, de alguns, ou aquela coisa de não querer sair da zona de conforto. Mas vamos lá com o Ranieri, que ele tem uma mensagem muito bacana para nos passar, e com a palavra, o companheiro Ranieri. Obrigado, companheiro João Paulo. Eu queria aproveitar aqui e saudar todos e todas. Quem me conhece de perto sabe que normalmente eu fico por trás da câmera, né? Eu fico lá nos bastidores, ajudando a organizar as lives, os encontros, e poucas vezes eu opto por vir aqui na frente, apesar de ser professor e de ser treinador também. Para quem não me conhece, eu sou o companheiro Leão Ranieri Pontes. Como disse João Paulo, eu sou oriundo do Léo Clube, então eu tenho 17 anos de movimento, dos quais deles 12 eu servi como companheiro Léo, no Léo Clube de Registro, distrito LC2, antigo L4, e também no Léo Clube São Paulo Alto da Moca. E eu estou aqui pela segunda vez no Lions. Eu já tive uma experiência de ser leão por 3 anos, e não foi uma experiência muito bem sucedida. Vou contar isso numa live, em breve. E depois retornamos fundando o primeiro Lions Clube, formado só por ex-companheiros Léos, seus familiares e leões que apoiaram o movimento Léo aqui no LC2. Então eu faço parte do Lions Clube São Paulo Elos hoje, e recebi esse desafio do atual governador companheiro Luiz para estar facilitando o processo de coordenar a equipe global de aumento e fidelização de associados. Né? Então, de novo, queria agradecer a João Paulo pela oportunidade de estar aqui trocando ideia com vocês. Mais do que um palestrante, eu sou um contador de histórias, e o que eu vou contar para vocês hoje são algumas histórias. Eu prometo que a apresentação ela vai ser curta, ela tem 20 e poucos slides, ela é uma apresentação mais curta, porque eu queria que a gente dedicasse mais tempo a conversar com vocês, tirar dúvidas, aproveitar que Ricardo Komatsu está aqui, sabe tudo e vai ajudar a gente com todas essas questões. Eu estudei e eu gosto de estudar sobre leonismo. Né? Eu sempre gostei, desde a época que eu era companheiro Léo, tudo que é de Lions me interessa muito, tudo que é de Léo Clube me interessa muito, e eu procuro estudar para ajudar a gente a servir melhor, né, e ter um companheirismo ainda mais forte. Eu queria falar com vocês nessa noite, nesse desafio que o João Paulo passou para a gente, porque eu sou de um clube virtual, mas a gente faz atividade, é importante já deixar isso de partida bem claro. Né? A gente sabe que os clubes virtuais são uma nova maneira de a gente ser, estar e fazer, né, dentro do movimento, né, de como a gente está conectado com o movimento de Lions Clubes. Clubes de interesse especial, que foi a fala de ontem do companheiro Komatsu, e também as causas globais do companheiro Rodrigo Lavieri,
deram início a essa semana de conscientização sobre o tema de clubes de interesse especial, virtuais e cibernéticos. Eu acho que uma primeira alinhamento conceitual que eu queria partir daqui com vocês é que hoje eu troquei exatamente 7 mensagens com Lions Internacional, como especialista de engajamento de Lions Internacional, chamado Richard, e com a equipe do Departamento Global de Associados. Não existem conceitualmente diferenças entre o termo virtual e cibernético para Lions Internacional. Cyber Lions ou Virtual Lions são modos de organização de um clube. Lá na frente eu vou entrar um pouco mais de detalhes para vocês. Então, toda vez que eu estiver falando virtual, e eu vou optar aqui na linguagem por falar clube virtual, eu também estou me referindo a clubes cibernéticos. Eles têm nuances e modalidades diferentes no seu processo de organização, e é sobre isso que a gente vai conversar. Fico pensando, né? Se a gente não tivesse a pandemia empurrou a gente para esse lugar, que é esse lugar de estar aqui com o pessoal do LD8, pessoal do LC8, do LC6, do LC2, do LD4, né, de estar aqui com quase a representação, com uma representação bastante significativa de quase todo o Brasil. Esse lugar de interesse que move vocês que estão aqui participando dessa live é também um dos fatores pelo qual as pessoas se movimentam e se conectam virtualmente. Então, o mundo virtual, a tecnologia, ela facilitou e ela aproximou pessoas de ideias, de matar saudade, de projetos, de intenções. Então, o virtual veio para ficar, mas ele não está substituindo o presencial. Acho que é importante a gente acalmar um pouco os ânimos nossos quando a gente está falando sobre isso. Lá no final eu tenho um slide que eu respondo se os clubes virtuais irão substituir os tradicionais. E eu explico que a resposta é não, mas depois eu vou falar um pouquinho mais de detalhe para vocês. As pessoas se reúnem virtualmente para beber, para contar histórias. As pessoas se unem virtualmente para discutir negócios, e já há bastante tempo. Né? Antigamente, a gente tinha outras ferramentas. A galera muito mais antiga de internet do que eu vai lembrar de uma ferramenta chamada Mirk, que era uma linguagem de conexão absurdamente complexa e difícil. E eu lembro que eu tinha amigos no México, através do Mirk, do Léo Clube lá no México. Depois a gente tem uma evolução disso para o MSN. Aí já era uma modernidade. A gente até conseguia sacudir a tela da pessoa para chamar a atenção dela. E ali a gente fez amizade, ali a gente namorou, ali a gente fez negócio, ali a gente descobriu uma parte do mundo e se conectou com colegas aqui no Brasil, no Japão, nos Estados Unidos. A gente manteve vínculos. Depois, mais na frente, a gente vem para a era do Skype, né? E o Skype já tinha uma outra modalidade, porque além de digitar, você conseguia ver a pessoa e falar com a pessoa ao vivo, né? Então a gente tinha uma nova era. Aí chega a plataforma Zoom, que muitos de vocês conhecem, até o Google Meet, que é essa que a gente está usando hoje. Observe que a tecnologia foi evoluindo na medida que a demanda por mais conexão, por mais aproximação, por mais conectividade, por mais enlace entre as pessoas foi se tornando uma realidade do dia a dia. Estar conectado hoje não é uma opção. A gente, através desse aparelho, de um celular, a gente consegue pagar as nossas contas. Então, não preciso mais ir na lotérica e nem ficar horas no fila do banco para pagar os nossos boletos. Eu consigo transferir dinheiro para os meus filhos ou receber dinheiro dos meus pais. Eu consigo fechar negócios. Eu consigo prospectar clientes. Eu consigo recrutar novos associados para o meu clube através do celular. E dentro dessa evolução da internet, a gente veio também as redes sociais.
né? Aqui, a galera que já está aqui tem idade de lembrar do Orkut. Aquela rede social bem antiga, que tinha aquelas comunidades assim, bem engraçadas, né? Tipo, eu adoro, e aí tinha uma coisa bem... eu adoro o Lions Club, né? E eu amo o Léo, eu amo ser Léo. Então tinha essas comunidades, e nessas comunidades, novamente, por meio virtual, as pessoas se reuniam por interesses comuns. As pessoas congregavam nessas comunidades por interesse comum. Ontem Komatsu falou que esse conceito comunitário que a gente tinha da realidade local, muito baseada no presencial, ela foi esticada com o tempo. Ela foi superlativada com o tempo. E hoje nós temos as comunidades virtuais, seja no Facebook, seja no Instagram, seja no canal do YouTube, seja em outros locais, com outras ferramentas, WhatsApp, Telegram. Muitas das pessoas usam disso a favor dos seus clubes, e é sobre isso que a gente também vai conversar aqui hoje. Quando a gente está falando o que são os clubes virtuais, a gente está falando desses clubes que se formaram, né, numa categoria que é super abrangente e que utilizam de toda essa tecnologia, né, de softwares que eu acabei de relatar, de aplicativos, de apps, de diferentes plataformas, para poder estabelecer uma presença no mundo virtual por conexões que muitas das vezes começaram no mundo real ou que iniciaram realmente lá no mundo virtual. Quem aqui não tem uma história de um colega ou de uma colega que conheceu o namorado, a namorada e casou através da internet? Todos nós temos uma história muito próxima da gente sobre isso. Talvez alguns de nós aqui sejamos esse que encontramos os nossos companheiros e companheiras. A Paulinha está ali. É o caso da Paulinha, que está ali contando para a gente aqui. Obrigado, Paula, por compartilhar dessa possibilidade. Então, me parece, Paula, que a história de que a gente consegue construir relações afetivas através do mundo virtual também é verdade. E que o mundo virtual não está diminuindo o companheirismo, não está diminuindo as relações afetivas que nós temos. Está proporcionando outras formas de nos relacionarmos através do espaço virtual. São esses clubes também que coordenam seus trabalhos, né, seus serviços, as suas campanhas, usando esses canais, né? Muitos clubes fazem campanhas de conscientização. A gente tem aqui a companheira Jaque, lá do Bauru Autismo, que faz uma campanha de conscientização ampla, super abrangente, sobre o tema do autismo, através da internet, conectando pessoas, educando pessoas, engajando pessoas, mobilizando pessoas para essa causa. Os clubes virtuais também, ou cibernéticos, né, eles usam dessas diferentes plataformas, né, como eu citei, para poder fazer as suas reuniões, ou mesmo tomar as suas decisões através dessas reuniões, né, mas sempre promovendo encontro virtual. É Zoom, é Google Meet, é Hangout, é Skype, tem um monte, o Teams da Microsoft, então tem um monte de formas de fazer isso, inclusive videochamada de WhatsApp, né, ou o próprio Telegram. Eu coloquei Telegram ali, mas é Telegram, é o concorrente do WhatsApp, tá? WhatsApp patrocina o Lions. E aí fazem conferências telefônicas. Recentemente, no meu clube, a gente teve que tomar uma decisão bastante difícil, e a gente fez uma chamada telefônica e uma conferência com outras 4 pessoas. Então, nós tínhamos ali 5 pessoas numa chamada telefônica, fazendo uma conferência e tomando uma decisão importante para o nosso clube. Quando a gente vai olhar também, né, pensar que formar um clube virtual é uma ótima oportunidade para a gente pensar uma expansão do movimento. Lá um pouquinho lá na frente eu vou associar isso a minha área de trabalho, que é a equipe global de aumento e fidelização de associados. Os clubes virtuais são essa oportunidade quando muitas vezes as pessoas têm restrição, né? Restrição de localidade, restrição de não poder sair de casa muitas das vezes por um motivo de saúde ou por um motivo de uma questão geográfica ou mesmo de uma dificuldade de locomoção, a pessoa pode continuar servindo o movimento. Recentemente, um companheiro não podia sair de casa, estava numa situação
de saúde que permitia que ele estava numa cadeira de rodas momentaneamente, mas ele queria muito participar da reunião do seu clube, mas o seu clube não se reunia através das plataformas virtuais. E esse companheiro, conversando comigo, disse: eu gostaria muito que o meu clube fosse parecido com o seu, porque eu me sentiria mais incluído no meu estado de saúde. Eu não quero me distanciar dos meus companheiros, nem que seja pela telinha, eu quero vê-los. Esse tipo de depoimento a gente escuta muitas vezes. Aqui tem um exemplo, né, uma curiosidade desse Lions Clube de São Diego, do Triângulo Dourado, que é o primeiro clube a se identificar lá na plataforma de MyLCI como virtual, né, a colocar um processo de reuniões virtuais. E ele foi fundado em 1990. Então a gente está falando de um modelo de reuniões e de formatos de clube que não é novo. A gente está falando de um modelo que já existe há muito tempo. Eu vou explorar aqui 3 casos, são casos um pouco mais recentes, mas são casos que trazem bastante aprendizagem para a gente. Né? Lembrar que essas razões que as pessoas se reúnem virtualmente, eu venho colocando isso para vocês, estão muito ligados a essa questão de as pessoas se distanciaram ou elas moram longe e elas querem continuar servindo, mas elas não conseguem servir mais o Lions através de um modelo de clube tradicional. Né? Então, ou pessoas mais novas que foram estudar fora, ou mesmo morar fora, e que querem continuar se envolvendo. Há um grande potencial, porque essa geração baixo 40 anos já é uma geração, eu não diria completamente alfabetizada digitalmente, mas avançadamente alfabetizada digitalmente. No meu distrito, a internet salvou o LC2. Né, essa salinha de Google Meets aqui, essa conta salvou o nosso distrito, por isso que o LC2 não fechou. A Ana Junqueira está aqui com a gente, é testemunha disso, do quanto foi difícil para a gente no início. Não sabia que botão apertar, e compartilhava a tela, e falava um em cima do outro. Foi uma adaptação bastante significativa. Mas eu tenho orgulho de, no meu distrito, fazer reuniões, o gabinete distrital, está todo mundo lá. Reuniões de região e divisão, a gente está tentando, né, Ana, voltar para o presencial, mas mexeu, alguém fala, será que não dá para fazer virtual? E a gente faz virtual, tem 40 pessoas, numa sexta-feira à noite, de uma região específica, não é verdade? Então, assim, a gente tem essa experiência de proporcionar, continuarmos juntos, mesmo que por meio virtual, fortalecendo o nosso companheirismo, o nosso compromisso com servir. Né? Então, assim, os clubes virtuais também são uma forma de não só manter os associados conectados ao movimento, mas eles garantem, e eu vou contar um pouquinho para vocês lá na frente, sobre as experiências do meu clube, uma forma da gente também ter uma experiência positiva, sabe, Ricardo? A gente se diverte muito, mesmo que virtualmente, lá no Lions Clube São Paulo Elos. 3 casos. A gente tem um primeiro caso, Lions Clube Cibernético, companheiro Erceu Pinto Neto. O companheiro Erceu é contemporâneo na nossa época, da minha e de João Paulo. Inclusive, o PDG João Paulo fez parte desse Lions Clube. Ele é formado por ex-companheiros Léos e amigos. Esse clube se reúne para discutir projetos e serviços, se reúne virtualmente, né? E aí eles fazem as discussões normais de um clube, mas eles trocam e-mails e mensagens de WhatsApp e eles discutem coisas ali e eles tomam decisões também através desses mecanismos. O clube ele realiza 2 modalidades de campanha. As campanhas individuais, onde localmente os seus associados fazem as atividades de impacto para as comunidades, e as campanhas coletivas, que são campanhas virtuais. O Lions Clube Erceu, lá na frente vocês vão ver, tem uma forte ênfase em promover campanhas de conscientização, de lembrar datas cívicas, de lembrar os meses e as cores e os seus significados, e isso ocupa também um espaço bastante significativo. O segundo clube aqui é o clube do qual eu faço parte, é o Lions Clube São Paulo Elos, novinho, vai fazer 2 anos, formado por ex-companheiros Léos, seus familiares, amigos e ex-leões, que prestaram serviços relevantes para o movimento de Léo Clube, aonde todas as nossas reuniões, assembleia, diretoria e festiva, elas são virtuais. A gente realiza um encontro presencial por ano, que é o Interelos, é como se fosse a convenção do Elos, mas todas as nossas campanhas são presenciais.
nos núcleos onde vivem os nossos associados. O Lions Clube São Paulo Elos não tem campanha virtual. A gente não faz nenhuma campanha virtual. A gente só faz campanhas presenciais. Lá na frente eu vou explicar um pouquinho mais. O clube realiza suas campanhas de conscientização online e também as suas atividades presenciais. Aqui tem um outro clube que eu quis trazer um exemplo de fora, que é o Lions Clube de Honduras Sem Fronteiras. Lá de Honduras, distrito distrito D6, que foi fundado também no mesmo ano que o Elos, pouquinho tempo de diferença ali. Ele é formado por hondurenhos e mexicanos, hondurenhos que vivem nos Estados Unidos, né, e alguns mexicanos também, eles moram entre os Estados Unidos e o México, mas eles têm uma forte conexão com Honduras. E eles queriam servir ao movimento, e durante muito tempo eles ficaram solicitando autorização para a Lions Internacional para se tornarem um clube virtual que tivesse base em seu país, base em um distrito do seu país e que servisse ao seu país, mesmo que à distância. Eles se reúnem de forma híbrida, né? Então uma parte do grupo se reúne presencialmente e eles se conectam aos outros associados, ou os outros associados se conectam a esse grupo que está presencialmente reunido. Eles têm um combinado, eles não têm como Elos o encontro presencial anual, mas eles têm um combinado de se encontrarem nos eventos leonísticos. As RGDs, as convenções, as conferências. Então, eles aproveitam esses espaços para fazer as reuniões presenciais dos seus clubes. Eles também têm campanhas que são virtuais e também têm campanhas que são presenciais. Lá na frente eu vou mostrar um pouquinho sobre as campanhas desse clube. É importante que a gente associe diretamente essa discussão à estratégia do quadro associativo de Lions Internacional, né, da equipe global de aumento e fidelização do quadro associativo de clubes. É importante lembrar, né, que o GMT ali tem 3 objetivos, que são objetivos que permeiam todas as ações de todos os Lions Clubes em todos os territórios que estamos, né, que é de rejuvenescer os distritos com novos clubes. Aqui, muito fortemente, a gente está falando da estratégia de GMA por trás disso. Se vocês tiverem dúvidas sobre GMA, a gente tem uma das pessoas que ajudou a pensar essa estratégia aqui com a gente hoje e que pode nos ajudar. Essa linha de estratégia, né, de rejuvenescimento de novos clubes está diretamente ligado ao novo G. A sala está aberta, Komatsu. A gente não tem espera na sala. João, se puder ajudar o Komatsu enviando o link, seria bem bom. É importante a gente lembrar, né, que lá na GAT a gente tem um Gzinho novo, que é o GET, o GET, né, a equipe global de extensão. Está ligado diretamente com a formação de novos clubes. A gente também tem, dentro dessa estratégia, a questão de revitalização dos clubes com novos associados, né? E voltar a motivar os associados para que eles tenham uma experiência positiva dentro do leonismo. Né? Lá na frente a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas é importante a gente lembrar que, além de fundar novos clubes, trazer gente nova, é importante que os leões que estejam no seu clube sejam leões felizes. Né? Leão feliz não sai do movimento, leão feliz não pede demissão, leão feliz é motivado para a campanha, leão feliz é motivado para o serviço, e isso mantém o vigor dos nossos clubes. Quando a gente está falando dessas abordagens desses clubes, eu estou falando o tempo todo sobre reuniões presenciais e reuniões virtuais, né? Então, é importante que a gente pense que quando as pessoas estão se conectando virtualmente, como vocês estão aqui hoje, tem oportunidade de ir para além da onde a gente está, né? Então, a gente tem gente aqui do Ceará, do Nordeste, lá do sul do país, a gente tem gente aqui de São Paulo, capital, a gente tem essa oportunidade que se abre na nossa frente pelo simples fato da gente estar virtualmente conectado e poder participar, e participar de forma qualificada, onde todo mundo tem oportunidade de falar, todo mundo tem oportunidade de expressar a sua realidade, né, os seus aspectos, como acontece nas reuniões, por exemplo, dos nossos clubes. As reuniões tradicionais, elas ainda são modelos válidos e continuarão sendo válidos, né, e são modelos que
mantém muito da estrutura do leonismo que muitos de nós, antes da pandemia, conhecemos. Então, a gente está conhecendo um modelo novo de ser leão, um modelo novo de fazer Lions Club, que é através desses encontros virtuais, dessas reuniões por meio dessas plataformas. Essas reuniões virtuais, ela ajuda a gente, manter a gente sempre envolvido, né? E envolver cada vez mais pessoas, mesmo que a gente tenha aí uma agenda de trabalho cheia, a gente consegue pensar que eu não vou precisar me deslocar. Se eu tivesse que me deslocar para a Fundação Lions para ir para uma reunião, eu estaria gastando 20 minutos ida e volta, mais ou menos meia hora. Vamos lá, 1 hora para ter uma reunião de 1 hora lá. Então, eu estaria gastando 2 horas entre deslocamento e a atividade. Eu fico pensando a Ana Junqueira, que está aqui com a gente, que mora lá no extremo da Zona Leste. Ana, quanto tempo você leva até a Fundação? Até a Fundação, quando o trânsito ajuda, 1 hora, quando o trânsito está bom, quando não, 1h40. Imagina a Ana se deslocando 1h40 para participar de uma reunião lá na sede da Fundação Lions, aqui de São Paulo, na Rua Botucatu 979. É um transtorno, né? Pensar que a gente... E a internet facilitou isso para a gente. A gente só coloca ali o nosso terno, só a parte de cima, né? Os rapazes sabem disso, né? A gente coloca a camisa amarela, o terno, mas tá de bermuda, ou tá de pijama, e tem o conforto do lar, né? A sua água, o seu chazinho quente, o seu café quente ali, sabe que vai levantar depois da reunião e vai ter uma comida, você vai conseguir facilmente ter as facilidades e as comodidades da sua casa porque você está participando de uma reunião virtual. É importante também ainda lembrar que o que é tradicional, né, tem o seu lugar, tem o seu espaço. Ninguém que está falando, o João Paulo me colocou aqui sobre a cruz da inovação, né? E quando eu estou falando desse jeito novo de ser e fazer Lions, de deixar o Lions feliz, né, e alegre de novo, porque eu não lembro em que momento que a gente ficou chato como movimento, eu falo muito isso aqui no meu distrito, eu não estou trazendo a bandeira de que tem que deixar de fazer o que a gente fazia e o que a gente faz muito bem, que são as nossas reuniões, os nossos protocolos, as nossas atividades presenciais, as nossas conferências, as nossas ações. Ninguém está falando que vai deixar de fazer isso e nem pedindo para ninguém deixar de fazer isso. A gente está dizendo que existe uma nova forma da gente ter mais gente entre a gente, mais mãos para servir, né, já que o objetivo do Lions é servir, e que essas mãos podem ser também através de teclados e mouses que a gente tem através da internet. Essas pessoas podem somar conosco e podem aprender do nosso protocolo, aprender sobre o nosso leonismo, aprender sobre os nossos valores e estar sob o mesmo código de ética, né, e os propósitos de Lions Clubs. Tem um livrinho que, quando eu voltei para o Lions, um companheiro leão falou assim: Ranieri, te conheço, te vi crescer, tô aqui, estuda isso. Foi o manual, o seu clube e a sua maneira. Então, por isso que o meu Lions se sente muito confortável de, por exemplo, nas reuniões de trabalho, a gente não ter protocolo e a gente ter protocolo só nas nossas festivas. Porque é uma questão que faz sentido para o nosso clube. E Lions Internacional protege essa decisão do clube como uma atividade soberana. Vou passar rapidamente aqui como a gente funda um clube virtual. Primeira coisa importante: você vai preencher os mesmos documentos como se você estivesse fundando um clube tradicional. É só na hora de cadastrar em MyLCI que você vai colocar lá que o clube se reúne virtualmente. É a única diferença que você vai fazer. Hoje eu e a Jaque, a gente ficou lá batendo cabeça, né, Jaque? Onde é que está essa classificação? Que hora que a gente coloca? Mas meu clube é de interesse especial. Quem disse que ele é virtual? Mas aí a gente tem sócios em outros locais, a gente se reúne, a gente coloca lá que a nossa reunião prioritariamente, né, ou acontece também de forma virtual. Então isso nos atribui essa qualidade de virtual. Então, alguns, rapidinho, né? 7 passos para vocês aprenderem. Esse material vai ficar com vocês, vai para o João Paulo, a gente vai, essa sessão está sendo gravada e a gente vai compartilhar. Então é importante que vocês fiquem tranquilos com isso. Todo mundo aqui vai receber o material e essa gravação. Você tem que escolher qual é a modalidade do seu clube, né? É um clube só online, que tem reuniões online e só faz atividade online?
Ele é um clube na modalidade híbrido, um grupo se reúne, se conecta com outros, faz atividades virtuais, mas também faz atividades presenciais, né? Ou ele é um clube que só a reunião, especificamente a reunião, ela é virtual, né? E as outras atividades todas acontecem presencialmente. Essa é uma forma da gente falar, por isso que eu dizia, estava com a Jaque, né? O virtual se divide em 3 modalidades, né? Então, o híbrido, meu clube é um clube híbrido. A gente tem coisas virtuais, coisas presenciais, né? E tem um balanço entre isso. Quando a gente vai lá para o passo 2, a gente vai determinar se a gente quer iniciar. Ontem, de forma muito brilhante, Komatsu dizia, né? A gente, numa partida de golfe, não consegue acertar a bola muitas vezes, a bolinha direto no buraco na primeira tacada, né? Muitas vezes tem que ter várias tacadas. É igual fundar um clube. A gente não consegue necessariamente 20 pessoas já de cara para poder fundar um clube. Então a gente começa com 2, 3 pessoas entusiasmadas, essas 3 pessoas viram 5 pessoas, e com essas 5 pessoas a gente já pode fundar um núcleo. Né, a gente tem essa modalidade, até que a gente tenha aí, nesse processo de ir entendendo e fazendo o grupo criar maturidade, encontrar propósito em conjunto, chegar às 20 pessoas e optar por fundar um clube. Importantíssimo, quando vocês pegarem o material de Lions Internacional, vai ter essa observação, e eu queria aqui trazer uma novidade para vocês de última mão. Lá no material oficial de Lions Internacional, diz o seguinte: 75% dos associados fundadores do clube devem morar ou trabalhar no distrito múltiplo onde o clube for fundado. Isso não se aplica para a América Latina. Isso não se aplica para a região 3. Por causa do Lions Clube Honduras Sem Fronteiras, lá do D6 de Honduras, essa cláusula, essa observação, ela não se aplica para os Lions Clubes que forem virtuais, que forem fundados dentro da área 3, América Latina. Ok? É importante a gente lembrar disso, por isso que eu coloquei essa frase aqui, achurada, nessa tela, para vocês lembrarem. E aí, outros passos, que são os passos tradicionais de fundação do clube, né? Encontrar um clube patrocinador, né, para o seu núcleo ou para o seu novo clube, preencher os formulários de inscrição que estão lá em MyLCI, com os dados dos associados, com os dados do clube, fazer a solicitação de novo clube, ter a autorização do governador para poder fundar o clube, né, e trabalhar com a liderança distrital para a gente poder ter um leão orientador. Igualzinho um outro clube tradicional nesse sentido, né? Lembrando que o Leão Orientador também acompanha por 2 anos, o Rodrigo Lavieri e o companheiro Stipe, PDG Stipe, são os Leões Orientadores do Elos, e a gente está lutando aí para eles ganharem um prêmio internacional inédito dentro do nosso distrito, porque nós vamos completar 2 anos e estamos atendendo todos os critérios de Lions Internacional para reconhecer os nossos Leões Orientadores. É importante que a gente lembre, né, que depois que a gente funda o clube, a gente tem que pensar, né, qual é a plataforma melhor para a gente. O meu clube, por exemplo, decidiu pagar o Google Meets para poder fazer as reuniões, gravar as reuniões, e aí a gente comprou uma conta, mas usa o Lions e usa o Léo também. A gente tem um comitê de tecnologia, um comitê de informática, um comitê de TI, que é o grupo que é responsável por cuidar da plataforma, né, manter as contas da plataforma em dia para que ela esteja sempre funcionando, gerar os links, ajudar os colaboradores, né, os associados a entrarem nas reuniões, acessar os nossos drives, os nossos arquivos que estão todos online. Lembrar que a gente também tem esse fenômeno, né, que quando a gente a gente funda um clube virtual, a gente não está eximindo ou excluindo a possibilidade do encontro presencial. Então, qual que é a estratégia que o clube pode pensar para se encontrar presencialmente? Né? Então, o Lions Clube Honduras Sem Fronteiras encontra com o grupo durante as atividades do distrito. Né? O meu clube promove a nossa mini convenção. Então, como é que o seu clube pode promover encontro entre a parte dos associados ou todo o clube? Né? Qual é a estratégia que é mais adequado ao seu contexto, à sua realidade? É importante que a gente pense também sobre campanhas, e aqui eu estou caminhando já para o final. Né? A discussão e a tomada de decisão, na maioria dos clubes virtuais, elas tendem a ser muito mais rápida.
né? Porque não tem aquilo de... Eu lembro que quando eu fazia parte do Léo Clube, tinha uma dinâmica e do Lions também em registro, a gente vai ter que esperar essa dinâmica para o próximo mês, para a reunião do próximo mês, para a próxima assembleia ou para a próxima diretoria. Com os clubes virtuais, essas tomadas de decisões são mais rápidas, porque você tem ali o grupo da diretoria. Você coloca a questão e rapidamente começa a debater e você já toma a decisão ali. E essas decisões depois são referendadas, né, em reuniões de assembleia, para que tenha registro em ata, né, e pensando na ata também, no novo jeito de ser e fazer Lions Club, numa ata também mais simples, como é orientado nos cursos de formação de Lions internacionais, né? Então, essas ideias de campanhas e de atividades, elas são apresentadas com um dinamismo maior, né, através dos grupos de mensagem rápidas, e ali naqueles grupos mesmo, as pessoas que são tomadas de decisões, elas acabam votando. No meu clube, por exemplo, quando tem uma proposta que precisa ser decidida antes da próxima assembleia ou da próxima reunião de diretoria, a gente coloca a proposta, manda um áudio ou manda um vídeo explicando, porque muitas vezes só escrever não é suficiente, e a gente abre uma listinha de votação. Então, assim, quem está de acordo, quem não está de acordo, as pessoas vão lá, colocam o seu nome, se está de acordo ou se está em desacordo com aquela proposta, e a gente toma a decisão e já consegue executar as atividades com muito mais tempo. Como o Lions Clube São Paulo apoiou algumas ações de emergência e catástrofes de ajudas humanitárias, né, Petrópolis, Santa Cruz do Sul, Itabirito, também lá no Recife, a gente não poderia esperar para o mês seguinte para tomar essa decisão, que a gente ia destinar a corrente do bem para essas regiões. A gente precisava de uma decisão rápida, porque as pessoas tinham uma necessidade muito rápida e o modelo de funcionamento do meu clube proporcionou que a gente tivesse essa decisão tomada muito rapidamente e de forma eficaz. Aqui a gente tem o Lions Clube, falando de atividades, né? O Lions Clube cibernético, companheiro Erceu Firmino, que faz as suas reuniões virtuais, mas que, lembrem, eles têm lá modalidades de conscientização da população através das redes sociais, né? Aqui tem uma palestra, por exemplo, sobre o Setembro Amarelo, que uma companheira Leão de lá está dando. A gente tem ação entre amigos, esses clubes fazem mobilizações virtuais, mas também realizam campanhas presenciais, né? E fazem com que esse jeito de ser desde 2017, que o Erceu vem fazendo isso. E aí mostra a efetividade de como um clube virtual, um clube cibernético consegue impactar a comunidade onde a gente vive. Seja impactar a comunidade virtual, ao redor de um tema ou de uma temática, de interesse de uma população em específico, ou mesmo uma comunidade local. O João Paulo comentava, né? O Lions Clube Cláudio, que é lá do LC12, onde o João Paulo faz parte, está fazendo uma ação entre amigos, solicitando doações e vão impactar uma ação presencial aqui em São Paulo. Quando a gente vai olhar um outro exemplo aqui, esse é o Elos, né? E o Elos é um clube extremamente novo e a gente tem essa pegada de realizar tudo presencialmente. Mas a gente é um clube híbrido, né? Então a gente é um clube que todas as reuniões e festivas são virtuais e todas as nossas campanhas são presenciais. E aqui tem alguns exemplos dela. O nosso Léo Clube, né, que vocês estão vendo aqui, os meninos também seguem o mesmo modelo. A gente tem companheiros Léos em 7 cidades diferentes, em 2 estados, São Paulo e Minas. O Lions São Paulo Elos tem associados em 10 cidades, em 5 estados diferentes. E a gente consegue fazer e promover as nossas ações. O Lions Clube Sem Fronteiras de Honduras também realiza uma coisa bastante interessante, e aqui eu queria fazer um destaque para eles, né? Nessa foto que vocês estão vendo aqui da telinha do Zoom, né? Da telinha do Google Meets, tem uma foto bem pequenininha, escrito Chicago, não sei se vocês estão vendo do lado do rapaz azul aqui na diagonal, e é esse pessoal que está ao redor dessa mesa aqui, que se conectou nessa reunião, que é uma festiva de posse. E aí, Ranieri, quando é que dá o PIN para um associado virtualmente? Vocês mandam o certificado, né, só virtual? Não, eles aproveitaram uma campanha para entregar os pins para os novos associados e também os certificados de companheiro Leão.
João, para concluir, eu me antecipei a perguntas que a gente já vai ouvir, tá bom? Então, eu criei aqui da minha cabeça um FAQ, né, perguntas frequentes normalmente feitas sobre clubes virtuais. Eles têm sede própria? Não. Mas não quer dizer que não tenha que ter um local de apoio. Meu clube é virtual, mas como a gente precisa receber correspondência, o endereço aqui da minha casa, porque eu sou secretário do clube, é a sede, onde funciona a sede administrativa do clube. Isso tem a ver com a segunda pergunta. Tem CNPJ? Sim. Os clubes virtuais podem se tornar pessoas jurídicas como todos os demais Lions Clubes. Eles pagam as mesmas taxas? Sim, eles pagam as mesmas taxas. Aqui tem uma discussão polêmica, e eu vou deixar para o João Paulo depois trazer, né, porque ele é autoridade, ele é o coordenador de GMT do nosso múltiplo, ele tem mais gabarito e know-how para trazer essa questão para vocês. De acordo com as categorias dos sócios. Meu clube tem sócio estudante, meu clube tem companheiro Léo Leão, né? Meu clube tem os sócios regulares, meu clube tem as unidades familiares. Todos eles pagam as taxas de acordo como qualquer outro clube tradicional paga. Uma outra pergunta é: qual o percentual de associados que tem que morar dentro do mesmo distrito onde o clube é constituído? E a resposta para a América Latina é 0. Ninguém precisa morar fisicamente, né, aqui no LC2 para fazer parte do Lions Clube São Paulo Elos. Para a área 3 da América Latina foi aberto essa exceção de que não é necessário que nenhum associado viva fisicamente na jurisdição do seu distrito ou do seu distrito múltiplo. Antigamente era obrigatório, e eu já ouvi essas conversas em algumas lives, que 75% dos associados que vão fundar um clube deveriam morar pelo menos dentro da própria jurisdição do distrito múltiplo, e 25% poderia morar fora. Mas hoje em dia não existe mais. Então a gente pode ter um clube que é 100% de associados que moram fora da jurisdição aonde eles estão localizados. A curiosidade aqui é que o primeiro clube que foi autorizado nesse formato foi o Lions Clube Honduras Sem Fronteiras, lá do distrito D6, em Honduras, onde os seus associados vivem entre os Estados Unidos e o México. Uma outra pergunta que me fizeram, João, os clubes de interesse especial podem ser clubes virtuais? Sim. A modalidade de organização do clube não é uma categoria de interesse especial. Eu e a Jaque fomos até lá, abrimos um formulário, fazemos uma fake solicitação de clube e constatamos. Não é uma categoria de clube especial virtual, é uma modalidade de organização desse clube. Os clubes virtuais seguem os protocolos? Eu já falei para vocês do manual O Seu Clube à Sua Maneira. Depende do clube. Né? Assim como as tradições, né? A forma como a sala de reunião deve ser organizada e como os líderes do clube serão abordados, depende do clube. Né? O clube tem autoridade de continuar ou de eliminar pormenores, tais como mesa principal para os líderes do clube e visitantes, ou mesmo fazer reconhecimentos por associados por ordem de importância. Alguns clubes preferem uma atmosfera onde todos sejam iguais. Essa é a página 4 do manual O Seu Clube à Sua Maneira. Essa é uma orientação de Lions Internacional. Então, para alguns clubes tem muito sentido ter protocolo, para o nosso tem sentido ter protocolo se tem visita, se tem festiva, aí a gente segue o protocolo à risca. Reuniões do clube, que são reuniões onde a gente fica 75% do tempo falando de campanhas e atividades, a gente não usa o protocolo. A última pergunta: os clubes virtuais irão substituir os clubes tradicionais? A resposta é não. Um clube virtual é exatamente o que parece. Um Lions Clube que oferece a opção de planejar, de recrutar, de reunir-se, de executar atividades online ou presencial. Esse clube não vai substituir os clubes tradicionais. Em vez disso, ele é uma forma de se tornar ainda mais fácil que a gente mobilize e engaje novos associados para que a gente possa potencializar esse dizer: sim, eu quero servir. Sim, eu quero dizer também nós servimos. É uma flexibilidade que Lions Internacional encontrou através dessa realidade que a gente descreveu através dessa conversa até agora, para ter mais flexibilidade, para que a gente possa se adaptar ao mundo atual, ao contexto atual de onde a gente vive historicamente.
Tem uma fala muito importante do Komatsu que eu gosto de lembrar em todas as reuniões que eu faço, né? Ana, por exemplo, já está careca de ouvir isso, porque toda vez eu falo. É importante a gente pensar que nessa estratégia, onde a gente proporciona a entrada de clubes, a gente não pode esquecer dos associados que a gente já tem nos nossos clubes. As pessoas que servem o movimento devem resgatar, e a gente tem que pensar estratégias claras e objetivas, aquele vício, aquela felicidade, aquele momento que você se converteu para o leonismo. Aquele momento que lhe trouxe a maior felicidade. Aquela campanha onde aquela criança sorriu para você, onde aquele idoso que fez o exame de diabetes e que deu abaixo naquele dia, aquele sorriso que ele te retribuiu, aquela atividade onde você deu uma cesta básica para uma família e você saiu de lá dizendo, olha, a gente não resolveu a vida, a todos os problemas dessa família, mas a gente deu uma contribuição para que essa família tenha mais fôlego e que ela possa mudar a sua história. É importante que a gente lembre dessa paixão. É importante que a gente lembre de que a gente também está no movimento, também para ser feliz ao servir. Felicidade passa a ser, então, uma das nossas causas globais na América Latina. Né, o Komatsu coloca isso muito bem para a gente, e eu gosto de trazer essa mensagem, porque eu sou um leão feliz. Eu tenho orgulho de ser leão. Eu tenho orgulho de fazer parte do Lions Club. E é por causa disso que eu estou aqui conversando com vocês hoje, e é por causa disso que eu topo essas loucuras que o João Paulo me convida para fazer. Gente, muito obrigado e boa noite para todos e todas. Vou deixar aberto aqui para a gente continuar essa conversa. Pode falar, Mauro. Eu acho que foi uma das coisas mais interessantes que eu vi nos últimos anos, essa questão da felicidade ser uma causa global para a América Latina. Eu acho isso, sabe, uma coisa que nós precisamos valorizar demais. Essa tua fala foi maravilhosa. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de parabenizá-lo por você estar construindo pontes para nós. Na verdade, não por acaso o seu nome é Pontes. Eu sou uma pessoa muito favorável a tudo que é virtual. Inclusive, hoje eu participei de uma discussão na área 3, lá no Facebook, sobre a questão de despesas de grandes eventos. E muitos a favor, outros não, e colocando isso como um empecilho para que pessoas assumam cargos de liderança. Ou seja, pessoas que podem, que têm um recurso financeiro razoável, poderia pagar suas despesas, suas próprias despesas. Mas, se fosse assim, aqueles que não têm um recurso financeiro legal não poderia participar. Então, eu acho muito estranho isso. E eu acho que a solução para isso é exatamente o virtual, né? A minha pergunta é, nossos protocolos, eu acho assim, eles, para o jovem principalmente, eu acho eles um pouco não atrativos, né? Essa ideia de ter a facilidade de você fazer o protocolo de uma forma mais dinâmica, de uma forma informal, eu acho que vem de encontro àquilo que os jovens hoje procuram, né? É muito difícil um jovem ficar numa reunião onde tem discursos longos e tudo mais. E outra coisa, como assim? A pergunta que eu quero fazer é assim, como que funciona no caso de um clube que tem associados de vários estados, uma campanha presencial? Obrigado, Mauro. Eu queria pontuar duas coisas que você colocou. Eu aprendi a cantar o hino nacional no Lions. Eu aprendi a cantar o hino bandeira no Lions. Eu tenho orgulho da nossa bandeira nacional e eu tenho orgulho porque eu aprendi isso graças ao protocolo do Lions. A gente tem que ter a dosagem certa, a medida certa, né? Então, eu tenho alguns companheiros leões que são assim, ferozes na defesa do protocolo, e eu falo que eu não sou anti-protocolo, eu sou a gente flexibilizar o protocolo para que ele faça sentido e tenha seu momento de organização, de ordem e de nobreza que é necessário em determinados eventos, né, e cerimoniais. A gente pensa uma campanha, por exemplo, no Elos,
arrecadação de absorvente, que é a campanha que a gente está fazendo agora. A gente descreve um passo a passo. Então, passo 1, o que fazer, passo 2, o que fazer. A pessoa, o associado lá em Belo Horizonte, ou em Caetés, ou, eu não sei se minha segunda secretária está aí, a Lena, ou lá em Brasília, ela recebe o material, a gente cria um material de divulgação comum para o clube, um flyer, um cartaz, onde ela imprime o cartaz, cola numa caixa, deixa lá no condomínio dela, ela faz a sua própria arrecadação, ou manda o bannerzinho, o cardzinho para os seus amigos, os seus familiares, e arrecada, a proposta é que ela arrecade os absorventes, para que ela identifique uma organização na cidade dela, onde ela vive, para que ela faça a doação lá. Todos esses associados, nessas diferentes cidades, fazem a campanha, reportam para o clube junta tudo isso e reporta em My Lion. Então, essa campanha, ela em inglês fala joint adventure, é uma proposta onde todo mundo se engaja e cada um, através da sua ação, e para a gente, Mauro, não importa, porque a gente colocou a meta de 10 pacotinhos de absorvente. E todo mundo consegue doar 10 pacotes de absorvente. E na hora que a gente junta lá os nossos 20 associados, se cada um doou 10, a gente vai ter um número bastante significativo e um impacto expressivo. Então, a gente pensa a proposta junto, desenvolve uma estratégia de disseminação e de aplicabilidade para o contexto, e a gente municia os associados de material de marketing e de comunicação necessários para ele fazer a campanha. A gente ajuda até a identificar as organizações locais para que eles possam doar. Perfeito, maravilhoso. Nossa, espetacular. Só para completar, então, eu gostaria de... Eu sou portador de Parkinson. O fato de eu não precisar viajar, para mim, ajuda muito, porque a minha dificuldade de locomoção é muito grande, porque eu não tenho tremor, mas eu tenho rigidez muscular. E eu quero fundar um clube de parkinsonianos e vem de encontro o detalhe de poder fazer do Brasil todo, porque eu tenho contatos no Brasil todo e eu acho que chegou a minha vez. Obrigado. Eu adoraria ajudar vocês, Mauro. Vou deixar meus contatos aqui. Perfeito. Por favor, entre em contato, eu estou à disposição. Tânia? Perfeito. Boa noite a todos. E, primeiramente, não se refere a Lions, mas depois a seguinte através do antigo programa de ICQ, que era de contato, sim, encontrei um canadense que depois se tornou o meu marido. Olha. Através dele, consegui licença para o clube de Lions LD1, LC1, de Port Stanley, aceitaram a minha visita. Na época, eu era presidente do Canoa Santa Rita, aqui do LD3. Primeira coisa, cheguei em São Paulo, comprei um livro grande, inglês, falando das belezas do Brasil, inglês e português, levei para ele. Cheguei no Canadá, fui visitá-lo para me levar até a reunião do clube, eu comprei uma bandeira do Canadá, do Brasil, para dar para ele. Cheguei na reunião, ele me apresentou um mapa desse tamanho, assim, não me pergunta onde é que eu encontrei esse mapa. Botou lá Canoas, uma flecha bem grande verde, da onde a Tânia veio. From where Tânia came. Okay, fomos para a reunião. Tá. Aí, conheci os companheiros, fiz um discurso, né, em inglês desse tamanho, tá, me apresentei. Nessa reunião, fizeram uma cerimônia de posse de companheiro. Como lá eles são trabalhadores, o pessoal foi de botina, de calça, de brim, tá, toda desfiada, blá, blá, blá. E eles diziam, convido fulano para acender a vela tal. O outro companheiro, vela tal. O outro companheiro, vela tal. E no meio era uma vela, eu digo assim, ela deve estar muito usada, porque as outras já estavam a meio pau e aquela estava inteira. E convidou a mim para acender aquela vela. A vela principal era de Lions Internacional, só um companheiro internacional poderia acender aquela vela. Então, ela foi inaugurada, eles podem usar.
seguindo todos os anos, como ele era turista, 6 meses Brasil, 6 meses Canadá. Então, fomos assim, desde 1999 até 2004. Aí, com essa minha ida lá, eu era a única mulher no clube, porque lá as mulheres têm o separado dos homens. Eu, como era companheira leão, poderia participar das reuniões, como eu acompanhei, né? E elas têm a caderneta, e a governadora das domadoras, e tem a sua diretoria. No fim de cada ano leonístico, elas fazem a reunião de entrega, quando vai trocar, as campanhas todas que elas fizeram, elas a entregam para o clube. Entendeu? É assim que eles agem lá. E depois de tanto ir lá, a Tânia Cancan, Canoas, Canadá, eu consegui fazer o irmanamento do Porto Stanley com Canoas Santa Rita. Então, nós temos LD3 com LD1, são os irmanados por Lais Internacional. Essa é a minha história. Que linda essa história, Tânia. Que linda. Obrigada. Linda. A gente compartilhou ali a história, o contato da Cláudia Rodrigues, né, que é a editora da revista The Lion aqui no Sudeste, mas era importante você procurar a editora da revista The Lion aí no Sul para contar essa história, porque essa história é muito potente e mostra como essa conversa que a gente está tendo aqui hoje é uma conversa antiga. Eu pulei do Mirk para o MSN e esqueci do ICQ. Pois é. Não, mas aí, ó, de repente, tu consegue colocar o teu link aqui para me conectar com ela. Sim, claro, claro. Vou colocar aqui os dados. Os meus dados já coloquei aqui no chat, mas assim, vou colocar de novo, tá bom? Ok, obrigada, então. Obrigado, Tânia. Boa noite a todos, né? Boa noite. Que bom revê-la, companheira Tânia. Nos conhecemos em Maringá. Obrigada. Tudo bem? Quem for ao FOLAC agora na Assunção, nos encontraremos. Opa! Alguém mais, pessoal? A companheira Cláudia, só para completar, falando da companheira Cláudia, eu estive esses dias conversando bastante tempo com ela. A gente, por acaso, conversando um dia, eu falei que tinha parques e ela falou que tem um trabalho muito interessante que ela desenvolve lá em Santos, junto com os parkinsonianos. E aí, a partir disso, a gente, então, mantém contato. Inclusive, temos um projeto de uma questão de alguma coisa envolvendo a leitura que está em andamento. Tá vendo como a internet é bastante... colabora com a gente para essas conexões? Alguém mais tem uma dúvida ou questionamento? Companheiro Ranieri, só para complementar aqui, realmente um bate-papo muito agradável, né? Você com todo o profissionalismo, e eu também fiquei muito emocionado com a fala do companheiro Mauro, né? E essa é a intenção, é encorajar, fazer com que cada leão sonhe com um leonismo mais forte, mais arrojado, né? Sem fronteiras e sem limites para ser feliz e para servir. Então, é muito importante a participação de cada um, a fala de cada um, e principalmente um conteúdo tão rico como o companheiro Ranieri está nos passando. Parabéns mesmo. Mais algum companheiro? Companheira? Boa noite, parabéns mais uma vez, PDG João Paulo, pela organização, companheiro Ranieri, muito obrigada, as informações muito importantes. Eu estou, desde quando eu soube de clubes cibernéticos, eu comecei a me interessar muito, e comecei a procurar, não é? O próprio PDG João Paulo me abasteceu de informações o ano passado, que eu fiquei super animada. Eu era presidente da divisão A1. Então, o que eu pensei, não é? Quando eu li muito sobre os clubes cibernéticos, o que eu pensei? Eu acho que nós, enquanto divisão, região, não é, dos distritos, nós temos uma grande possibilidade
de criarmos os nossos clubes cibernéticos, não é? Eu fiquei feliz quando eu soube que o Ronaldo, lá do LA4, não é, está se esforçando para criar um clube cibernético lá também, não é? Então, nós que temos famílias no Brasil todo, amigos, temos família lá fora também, eu acho que é muito importante, porque, de repente, a nossa família não se interessou muito de entrar no Laios lá fora, não é? Mas, de repente, se interessa para vir conosco para um clube formado por nós, não é? E eu fiquei super animada no AL passado, mas, infelizmente, eu acho que eu não soube animar muito, não é? A nossa divisão, a nossa região, alguma coisa assim. Também a pandemia ainda estava deixando as pessoas muito quietas, não é? E eu, como sempre, sou muito animada, eu gosto muito de pegar na mão das pessoas e levar mesmo, não é? Trazer junto. Eu estou muito animada com essa possibilidade. E agora, então, o senhor falou que o nosso clube é especial, foi fundado em plena pandemia, graças ao esforço do nosso querido, na época, DG Arimateia, José de Arimateia, não é? O nosso próprio, hoje, terceiro vice-presidente internacional, o companheiro Fabrício, que também agilizou a papelada toda lá no Laios Internacional, para que nós tomássemos posse naquele 31 de outubro, não é? E assim foi um trabalho assim, muito gratificante, foi corrido, cansativo, mas foi muito gratificante. E aí agora eu fico sabendo que o nosso clube de interesse especial pode ser cibernético também. Então, porque realmente não tem mais, não é? Aquela norma que tinha que 70%, 75%, não é? De companheiros do distrito ou local, não é? Então, já que o nosso, como é de interesse especial, pode ser um cibernético, não é? A gente pode, então, aumentar o nosso quadro de associados, não é? E depois criar um cibernético, não é? Como leões orientadores, não é? Vocês podem aumentar o quadro associativo de vocês com os filhos e parentes ao redor do mundo. Vocês podem fundar outro Lions Club na cidade de vocês, com associados que moram na Itália, no Japão, em qualquer outro lugar do mundo, e que sirvam ao município que você mora, Marli. Então, assim, que a companheira mora. Obrigado pelo entusiasmo e obrigado por a alegria. Eu acho que eu gosto muito quando a gente faz as sessões e as pessoas estão sorrindo. Acho que esse é um bom indicador. Nem importa muito o conteúdo, importa que a gente está tendo uma oportunidade de sorrir um para o outro e de trocar e de se conhecer. Muito obrigado, Marli. Paulo? Obrigado, senhor. Muito obrigada. Não me chama de senhor, pelo amor de Deus, eu vou chamar a senhora de senhora. Eu sou um jovem há mais tempo, mas eu não sou senhor. Paulo? Companheiro Paulo? João Paulo, boa noite, João Paulo. Por você realizar esta semana, você nos oportuniza ver coisas interessantes. Ranieri, que interessante. Sabe que custou aparecer dúvida, porque eu acho que foi muito impactante para a maioria, ou então sem novidade para a maioria, mas foi muito impactante. Aqui, Rio Grande do Sul, bem no sul, e eu quero falar com a querida, onde ela está agora, que ela saiu, a Márcia. Ela estava numa cadeira de game, e quando a sociedade já quer pegar os de cabelos brancos. Marli Cuesta. Quando a sociedade quer pegar os de cabelo branco, dizer que passou o teu tempo, você numa cadeira de game,
falando em clube virtual, você entusiasma todo mundo, coisa boa. É isso que faz bem fazer encontros virtuais, porque de norte a sul, de leste a oeste, é do Chuí, mas não é mais Oiapoque. O extremo norte é outro hoje, né? Mas, enfim, digamos que assim seja, nós estamos vendo e experimentando coisas novas. Marli, você é show! Paz e bem, queridos. Obrigado, querido Ranieri, obrigado, João Paulo, por oportunizar que nós participemos destes eventos tão interessantes. Obrigado, Paulo. Obrigado pelo entusiasmo também. Vou passar para o companheiro Wagner e a gente vai abrir mais uma ou duas falas, porque eu sei que ontem tomou bastante tempo e eu queria que a gente fizesse hoje uma sessão mais objetiva e breve. Salve para a Glorinha Komatsu, que está aqui, mandou um abraço ali para mim também. Companheiro Wagner? Seu microfone está fechado. Pelo menos o som não está saindo. Ainda não. A Glorinha apareceu ali de novo. Você sabe que eu fico com medo, Glória, quando você e Komatsu estão nas sessões, porque vocês me viram crescer também. Então eu fico assim, meu Deus do céu, eu estou aqui falando para esse povo que foram meus professores e meus mestres. Companheiro Wagner, a gente não está te ouvindo, infelizmente. Infelizmente. Se quiser escrever aqui, a gente pode ler a sua participação também, ou sair e voltar. De repente pode ajudar. Agora o seu microfone deu como fechado, isso é um bom sinal. Liberou, mas a gente ainda não está te ouvindo. Que pena. Pessoal, mais alguém? Senão eu já vou passar para o João Paulo. Queria agradecer, né, ao João Paulo pela oportunidade. Para mim é sempre um prazer falar de Lions, independente do tema, mas eu confesso que esses temas de clubes virtuais e de interesse especial têm ocupado um lugar bastante importante aqui para mim. Companheiro Hamilton. Só queria parabenizá-lo pela excelente palestra. Ela foi muito instrutiva, uma bela orientação, e agradecer ao companheiro João Paulo também. Parabéns pela bela noite que nós tivemos, viu? Obrigado pela generosidade, Hamilton. João Paulo, então eu me despeço. Não sei se o Komatsu quer falar alguma coisa antes da gente fechar, que eu sei que ele sempre quer comentar alguma coisa. Eu só queria parabenizar você, Rani, e ao João Paulo pela iniciativa. Acho que foi uma brilhante discussão. Aprendemos muito com as suas reflexões. Tá? Eu acho que foi uma oportunidade fantástica para todos nós. E vocês, enfim, propiciaram uma noite de grande felicidade, né? Uma felicidade imensa ver você tendo essa desenvoltura, vindo do movimento Léo, né? A gente sabe, enfim, de tudo isso que nos faz muito bem, né? Ver o desenvolvimento das pessoas. Talvez uma das finalidades maiores do nosso movimento seja propiciar isso, né? Que as pessoas possam crescer, se desenvolver, enfim, contribuir para que outras pessoas sejam tão felizes quanto você. Então, Ranieri, João Paulo, meus parabéns. Uma boa noite a todos, muito obrigado. Obrigado pelas palavras, Komatsu. Acho que uma coisa importante, acho que você nunca ouviu, você e a Glorinha ouviram isso de mim, né? A admiração que eu tenho pelo casal e pela liderança que vocês representam e inspiram a gente, né? Um dia eu quero chegar lá e ser o leão de juba larga como vocês são hoje. Eu escolhi a minha profissão por causa do Léo Clube, por causa do Lions Clube. Eu escolhi a minha formação por causa do Lions e do Léo Clube. Eu sou o homem que eu sou hoje, o cidadão que eu sou hoje,
por ter crescido no meio de leões como vocês. Então, eu literalmente tenho uma gratidão e um orgulho imenso por esse movimento. E que eu retornei 10 anos depois, fiquei fora 10 anos, desafortunadamente, por uma decepção com algumas pessoas, mas lembrei que o movimento é maior do que as pessoas. E por isso eu voltei, e estou aqui com a bandeira de novo em pé, e bradando como o leão que vocês me formaram, né, que os leões me formaram. Curiosidade à parte, alguém perguntou a minha idade, eu vou fazer 46 anos de idade. Então, eu sou um jovenzinho há mais tempo. João Paulo, obrigado pela oportunidade mais uma vez, querido. Com você a palavra. Eu que agradeço, companheiro Ranieri, agradeço a participação de todos. Amanhã teremos o companheiro Dário, lá de Bragança, do Pará, e o Dalton, né, aqui do Triângulo Mineiro, 2 experiências, 2 líderes experientes, e contamos com todos amanhã. Muito obrigado, e vamos repassar as novas ideias, e quem tiver questionamento depois pode estar nos encaminhando para o companheiro Ricardo, para o Ranieri, a gente puder fazer para ajudar, tá? E Mauro, parabéns, conte conosco e nos convide para a fundação desse clube. Se Deus quiser, vamos estar junto aí com você. Perfeito. Um abraço. Obrigado. Uma boa noite, que Deus os abençoe.